Bíblia no livro de Jonas. Todos devem estar já abertos, né? Como eu disse, eu vou fazer esses 7 dias. No final, talvez eu mude para um outro livro que Deus tocou em meu coração. Mas hoje nós vamos continuar no livro de Jonas, segundo escreveu o profeta Jonas, capítulo 2. Amém? Há uma contradição. É por isso que é bom estudar. Eu já recebi minha vitória, viu, igreja? Desse pano de saco aqui, ó. 3 semanas. E já falei a Deus que eu orei. E já recebi minha vitória ontem, de tarde. Minha televisão de 53 polegadas queimou. É porque a gente vê a vitória no momento só da bênção. Você tem que entender que toda promessa passa pelo teste do tempo. A pastora achou ruim, eu disse, achei ótimo. Deixa aí, levei para consertar hoje. Para que Deus possa, se não consertar, amém. Se consertar, amém. Está na mão do rapaz lá. E ontem ela começou a apagava e acendia. Eu, glória a Deus. A Bíblia fala que a gente tem que dar glória a Deus por tudo. O mal da gente quer sempre estar por cima. E esquece que Ele é mais poderoso e mais alto do que nós. Então, se estamos passando por lutas e problemas, temos que dar glória a Deus e entender que a promessa está passando pelo tempo para que Deus possa nos abençoar. Amém? Como eu disse, há uma controvérsia principalmente nesse capítulo número 2. E eu vou te provar aqui à luz da Bíblia que para os oradores e pregadores, já vi muitas pessoas assim como eu, pregar concernente ao peixe, como se Deus enviasse o peixe para punir Jonas. Mas isso é uma mentira cabeluda. E nós vamos ver à luz da palavra, Deus jogou o peixe para salvar Jonas. E através da oração que Jonas fez, nós vamos ter provas disso. Então no capítulo 2, no versículo 1, quem achou dá glória a Deus. Quem está sem Bíblia dá aleluia. Vai chegar aí daqui a pouco. Amém? Domingo não se esqueçam da nossa aula bíblica às 9 horas da manhã. Amém? Espero que vocês participem. Nós vamos estar fazendo essa aula bíblica a partir de domingo, serão quinzenal. Nosso irmão missionário Wagner vai estar apoiando a nossa missionária Paula, que vai estar iniciando. Como ela falou, nós vamos iniciar no início da igreja primitiva. Alguém sabe que livro é esse? Está vendo? Então é bom vocês virem. Jesus morreu aonde? E o ressuscitou e foi erguido aos céus, dito pela boca de Lucas através do livro de Atos. Capítulo 1 vai ver a ascensão de Cristo. No final do capítulo 1 vai ver lá que fizeram um sorteio para ver quem substituiria Judas, e Matias foi colocado. No capítulo 2 vai começar o início da igreja de Deus. Amém? E daí há uma sequência de igrejas criadas no Novo Testamento. Achou? Jonas capítulo 2, estou aqui esperando porque tem algumas pessoas além da folheando a Bíblia. A missionária Helena está ajudando algumas pessoas. Eu quero sair daqui hoje com minha vitória na mão. Eu quero sair daqui hoje munido das graças de Deus. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Amém? Deus, Ele está no controle de tudo, igreja. Nós lemos, enquanto a irmã está procurando, no capítulo 1, nós vimos Deus dar uma ordem a Jonas. E Jonas não quis obedecer essa ordem porque Jonas era nacionalista. No governo de Jeroboão, Jonas era profeta. Jeroboão colocou Israel, a cidade, Judá, no apogeu. Em cima, economicamente estava uma bênção. Só que o povo tinha se apostatado da fé. E Jonas prega lá, bem antes desse livro, lá no livro de Reis, se não me falha a memória, e fala sobre a punição que Deus desceria contra aquele povo por causa da iniquidade. Deus vai e abençoa aquele povo, e Jonas
é conhecido ou reconhecido desde aquela época. E Jonas, ele se indigna quando Deus dá essa ordem a ele para ir até a Síria, né, capital da Síria, conhecida como Nínive, porque ele se preocupava com o seu estado, com o seu país, devido à conduta dos ninivitas. Eram pessoas más, e os teólogos também, liberais, eles não acreditam em milagre. E quando fala sobre esse enorme peixe que engoliu Jonas, eles se indignam e não acreditam nisso. E Jonas, quando ele desce para Jope, ali ele pega uma embarcação e vai para o sul. Louvado seja Deus. A Deus Todo-Poderoso, e ele vai para o sul da Rússia. E Deus faz algumas coisas para que Jonas entenda que ele é Deus. Em primeira instância, Deus coloca um grande vento e a embarcação começa a ficar à deriva. E além disso, o barco começou a entrar água e os marinheiros que estavam naquele barco começaram a lançar sorte para verem quem caía e qual Deus estava fazendo com que aquilo acontecesse, e caiu em Jonas. E Jonas pediu a eles para que eles jogassem Jonas no mar, para que Jonas fosse reconhecido, louvado seja Deus, através da sua desobediência. E eles jogaram Jonas no mar, e eles entenderam que o Deus de Jonas era o verdadeiro Deus, que eles ali fizeram sacrifícios e votos ao Deus de Jonas. E Jonas caiu naquele mar revolto da forma que estava. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 assim, versículo 1: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, num coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Amados, porque eu disse que há uma confusão de entendimento nesse texto. Esta oração de Jonas, dentro do ventre da baleia, e nós vamos ver isso, ele está orando, agradecendo a Deus, porque a Bíblia vai dizer que o mar ficou revolto. E quando aqueles homens lançaram Jonas no mar, ele afundou, e ele dá detalhes do que ele viu no fundo do mar. As aqueles matinhos verdes, aquelas plantas aquáticas se enrolando em sua cabeça. Ele foi até o fundamento, louvado seja Deus, daquele mar, no mais profundo. E ele angustiado, ele já entendendo que ele iria morrer, Deus envia um peixe. Aquele peixe pega Jonas, e aquele peixe começa a nadar com Jonas dentro do seu estômago.
E imagino eu, isso é óbvio, porque se Jonas tivesse totalmente sucumbido com a água que estava ali no estômago daquela baleia ou daquele grande peixe, ele iria morrer afogado. Então havia um espaço no estômago daquela baleia aonde ele ficava respirando fora da água que estava dentro daquela baleia. Pastor, por que o senhor está contando tudo isso? É porque eu vou te chamar a atenção de que quando você está passando por uma luta e Deus envia algo para que você naquela luta entenda que Ele é Deus e você não entende isso, muitas vezes você só pensa em reclamar o tempo todo, mas não sabe que no mundo você tereis aflição, mas tem que estar com ânimo alto para que Deus derrame sobre você a presença dEle. E aquele homem estava orando e ele faz, louvado seja Deus, 3 colocações diferentes na sua oração. A primeira é do versículo 1 e o versículo 2, porque a oração ela muda a situação. Esse é o dizer e o entendimento de Jonas, quando ele está já salvo no ventre da baleia, porque enquanto ele estava no mar revolto, enquanto o mar cada vez mais aprofundava ele disse: eu não vou sair dessa, eu desobedeci a Deus, porque toda aquela pessoa que faz uma aliança e não se obedece ao Senhor, paga um preço. Tudo que você planta, igreja, certamente você colherá, sem sombras de dúvidas. E quando ele faz a primeira oração, ele fala o seguinte: louvado seja Deus, a minha oração mudou a minha situação. Ele diz assim, orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia, isso é quando ele estava no mar, ele se lembrou, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, tu ouviste a minha voz. Eu quero te perguntar, há quanto tempo, no momento de luta, no momento de aflição, aonde tem marido bêbado em casa, aonde tem filho nas drogas, aonde tem filho na prostituição, aonde tem problema com o vizinho, aonde tem perseguição no trabalho, em que momento você tem clamado a Deus? Em que momento você tem dado ouvidos ao que o apóstolo Paulo escreve a Efésios capítulo 6, versículo 10? A tua luta não é contra a carne, a tua luta não é contra o sangue. Revista-se do poder da glória, louvado seja Deus, e das armaduras de Deus. E quando você se revestir, fique firme. Então ele faz uma oração e ele dá indícios de que ele já estava salvo, porque Jonas entendia e conhecia o Deus qual ele servia. Então se ele estava dentro do peixe, dentro daquele peixe ou daquela baleia, ele estava entendendo: se eu não morri naquelas águas profundas, é porque o Senhor entrou com livramento, e daqui Ele vai me salvar. Quem tem plano de salvação na vida? Pastor, eu vim para a igreja, pastor, porque eu não sei porque eu vim para a igreja. Você tem algum objetivo em vir para a igreja? Eu sou um pouco taxativo em dizer isso. Eu estou aqui porque eu tenho projetos. Eu estou aqui porque eu tenho planos. Eu estou aqui porque, sabe, lá na frente eu quero alcançar algo melhor de Deus. E o meu Deus pode dar o que o patrão de vocês não pode dar, o que o marido de vocês não pode dar, o que a esposa de vocês não pode dar, o que o pastor de vocês não pode dar. O meu Deus, Ele pode me dar. É por isso que eu vim para aqui com propósito. É por isso que eu vim para aqui com expectativas. Ainda que tudo esteja dando errado, eu sei que Ele pode mudar o quadro. Então, a sua oração, louvado seja Deus, ela muda a situação. Porque enquanto ele estava sendo ali sucumbido pelo mar, enquanto ele estava vendo, nós vamos ver, vendo coisas horrendas, ele clamou ali em espírito ao Senhor. Deus enviou um peixe, porque Deus já via que o coração de Jonas iria se arrepender, e ele vai falar isso. Então, no capítulo de número 2, versículo 3 a 6, o arrependimento dele é notório, e ele começa a dizer do ventre da baleia: olha aí, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. O que é que ele estava dizendo com isso? Eu vou morrer.
Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade, fé. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor Deus meu. Ele estava no ventre da baleia fazendo uma oração de agradecimento a Deus, e ele já se demonstra arrependido. Quem está arrependido aqui de ter feito algo com Deus? O arrependimento ele tem que vir de dentro para fora. O arrependimento não pode vir só de palavras. O arrependimento não tem que vir só, sabe, de conversa, tem que vir de ações. Ações essas que Deus está lá em cima olhando. A igreja, o templo, o cenáculo, o templo e o cenáculo foram feitos para a adoração a Deus. Mas quantos de vocês vêm aqui, desculpa a expressão, e anda na lama o tempo todo? Aí, sabe, fica naquela gangorra, uma hora está bem as coisas, uma hora as coisas vão mal. Por quê? É porque você não tem se apegado definitivamente ao Senhor. Quer fazer até algo para o pastor ver, quer fazer até algo para a pastora ver, quer fazer até algo para que se soberbeça o seu ego e diga aos irmãos: ah, você não faz, mas eu faço. Mas para Deus você não tem feito perfeito, porque Deus não olha como eu olho. Deus olha de uma maneira completamente diferente. Porque Deus, o que Ele olha, é o desejo do teu coração. E Ele conhece quando você está fazendo por amor ou quando você está fazendo por obrigação. Então ele se arrependeu, e no versículo 7, o Deus que vê. Olha para o irmão que está do outro lado, diga: meu Deus vê tudo. Diga: ainda que eu não veja, Ele está me mostrando. Diga: Deus vê. E diga: Deus vê o que o homem nenhum pode ver. Olha o que ele diz no versículo de número 7: quando eu morria ou desfalecia em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aí foi a hora que o peixe, boqueou ele, porque Deus ouviu a oração dele. E Deus ele ouve a oração na justiça. Por isso que diz que Deus, sabe, é um Deus justo. E Deus entendeu que naquele momento Jonas se arrependeu. Ele entendeu que naquele momento a ordem que ele tinha dado a Jonas: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque já tem chegado às minhas narinas a maldade daquele povo. Eu vou destruir toda aquela cidade. Aí ele disse: não vou. Foi para o sul da Rússia, pegou um barco em Jope. Dentro da embarcação aqueles homens iam para a Rússia, e ele entrou naquela embarcação teimosamente, desobedecendo a ordem de Deus, fazendo conforme a tua vontade. E Deus mandando: vai por aqui, meu filho. Ele: não é por aqui, meu filho, o caminho é esse, mas eu quero ir por esse. Deus diz: eu vou te mostrar quem sou eu. E tem pessoas que muitas vezes passam por problemas e por situações caóticas, por desobediência a Deus. E Deus avisa, e Deus sempre avisando. Não acontece nada de ruim na sua vida sem Deus avisar primeiro. Mas só que nós somos teimosos. Deus avisa uma, avisa duas, avisa três, avisa quatro. Mas vai chegar um momento que Deus vai deixar que aconteça para você entender que Ele é Deus. Quando eu usei aqui, não com vanglória isso, o exemplo daquele homem da cadeira de rodas, ele tomou 5 tiros e uma acertou a coluna vertebral. E ele é paraplégico, e ele anda em cadeiras de rodas. Em qualquer igreja que ele for, se não tiver rampa como aqui em cima do altar, ele vai ter que pregar embaixo. Mas Deus avisou a ele, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes só, que Deus chama por amor. Deus te chama por amor, mas você diz que nada. Hoje não, que nada. Eu tenho que andar conforme as minhas vontades. Aí ele disse assim: hoje eu estou na cadeira de roda, que um entre os 5 tiros que eu tomei acertou a minha coluna, e eu hoje estou condenado até a morte em andar em cadeiras de rodas. Ele falou: tive oportunidades de estar aí, pastor, como o senhor está em cima do altar, como os irmãos estão em cima do altar, com as minhas pernas normais, pregando, mas eu fui teimoso, eu fui arrogante,
Eu fui presunçoso, eu não acertei e não aceitei que aquelas palavras iam mudar a minha vida. Mas antes eu fazia fé na minha força, antes eu fazia fé no meu eu, porque eu estava andando, porque eu estava sozinho. Hoje, para ir no banheiro defecar, alguém tem que me ajudar eu sair da cadeira e me pôr no vaso sanitário. Hoje, para eu tomar banho, tem que ter uma cadeira apropriada embaixo do chuveiro, com alguém me pondo. Por quê? Eu não quis ir sozinho. Quando Ele me mandou. Sabe qual é o nosso mal? Isso aqui da gente é muito pequeno. A gente só enxerga o que está ao nosso redor. Só que nós somos ignorantes, porque Ele está lá em cima. E não obstante a isso, Ele vê o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Então quando Ele te adverte, é porque Ele te ama. Quando Ele te adverte, Ele mandou Jonas ir para Nínive, não foi para Tarsis. E quantas vezes Deus tem dito a pessoas aqui: fulano, ciclano, beltrano, o caminho é esse aqui. Aí Deus dá um aviso, aí quando acontece, poxa, se eu soubesse, sabia sim. Você sabia. Sabia porque Deus avisou. Sabia porque Deus mostrou. E Deus tinha dito a Jonas: vai para Nínive, porque é lá que eu te quero. Ele pega uma embarcação e vai em sentido contrário. Só que o Deus de misericórdia trabalhou de uma maneira diferente. Que Ele converte aqueles homens, os marinheiros que estavam no barco, por temor e tremor. Converte Jonas no arrependimento e converte os ninivitas em forma, eles respondem a Deus de humilhação, porque nós vamos ver no final. Então no versículo 7, é o Deus que vê, e Deus viu Jonas se afogando nas profundidades daquele mar, e Ele disse: eu vou enviar um peixe, aonde entra uma incógnita no coração de muitos historiadores, preleitores, como eu disse, teólogos liberais, porque eles não aceitam milagres. Como esse livro ele foi relatado como uma forma da posição inoperante do homem, mas operante de Deus. Eles não aceitam que um peixe grande pegou Jonas e levou Jonas para outro lugar, e ali vomitou ele em terra seca, aonde Deus queria que ele estivesse. Pergunta o irmão que está do teu lado: aonde é que Deus quer que você esteja? Diga: não sabe não. Diga: Deus já falou com você várias vezes. E diga: quando Deus quer, diga: você vai por amor. E se você teimar, você vai de cadeira de roda, vai pela dor. Você vai, mas vai. Você vai se arrastando, mas vai. Você vai capengando, vai mendigando, você vai se humilhando, mas vai. Porque quando Ele quer, ninguém muda. Então ele entendeu que havia uma posição de Deus naquilo que estava acontecendo. Sabe o que é que eu vejo? Até enquanto o mar estava revolto, e disse que aqueles homens, quando Jonas falou que era ele, o Deus dele que fez aquilo, eles temeram em jogar Jonas no mar com medo da ira de Deus por causa do sangue inocente. Então eles oram ao Senhor primeiro e depois que eles lançam Jonas. Mas antes de eles lançar Jonas ao mar, a Bíblia vai dizer que eles se esforçaram em remar para ver se o barco ou a navegação chegava em terra seca, para não poder ter que jogar Jonas. Mas era a propósito de Deus. Jonas disse: me joga, se você não me jogar, o mar não vai parar. Eu já imagino a discussão. E Jonas disse: não adianta você remar, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu pequei contra ele, eu desobedeci a ele, me joguem logo. Ele aí: não perdoa, Senhor. E Jonas começa a afundar. Jonas começa a afundar. Eu não sei o que se passa na cabeça do ser humano em acreditar em tudo que vê, mas não acredita naquele que pode fazer aquilo que você não vê, mas acontece. Porque Jonas, ele teve a oportunidade de chegar em Nínive de boa. Pegava a embarcação dele, entrava, descia em Nínive, se atracava lá o navio, ele descia e iria pregar aquilo que Deus mandou. Mas não. Quantos aqui Deus avisa? Fulano, vigia. Não entendi. Fulano,
vigia. Fulano, é aqui. E você diz nada. Ainda não é chegada a minha hora. Aí, no versículo de número 8 e 9, olha aí, o reconhecimento de Jonas ao Deus Todo-Poderoso. Então, lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Perdão, eu estou aqui agoniado com esse cara de ligar esse ar aqui. Por que ele ligou isso aqui? Por que ele ligou? Liga não, liga aí que eu estou. Amém? Perdão, igreja. Versículo 8 do capítulo 2. Os que observam a vaidade, vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor é a salvação. Liga aí, nego. É a salvação. Então, entende isso? Por quê? Ou para que teimar? Deixa aí, nego, um pouquinho, porque a gente vai orar. Por que ou para que teimar? Se Deus é o único que tem a palavra de vida eterna. Olha para o irmão que está do teu lado aí, olha, sinceramente, faz como eu faço com o Rosenildo aqui. Ó, e com... O que é que você vem fazer na igreja? Bota a máscara, vem ficar assim. E o que é que você vem fazer na igreja? O que é que você vem fazer na igreja? Faz outra pergunta. Você tem certeza do que você quer na igreja? O que é que nós queremos de Deus aqui? O que é que você veio buscar de... Ninguém aqui é maluco, ninguém aqui rasga dinheiro e nem come cocô. Todo mundo aqui tem sua sanidade mental em alta. Ninguém aqui é criancinha. Ninguém aqui passa talco no bumbum ou toma leite. Não. Todo mundo aqui já sabe o que é certo e o que é errado. Então, se você vem para a casa de Deus, é com um propósito, com um sonho. Louvado seja Deus, com metas, melhor dizendo, para conseguir aquilo que você quer. Quem tem medo da morte aqui? Levanta a mão quem tem medo de morrer. Eu tenho. Quero morrer? Não quero morrer nada. Eu não quero morrer. Porque a morte, ela vem. E ela vem sem avisar. Então Jonas ali naquele momento, ele estava com medo de morrer. E quando ele se viu dentro da baleia ou do grande peixe, sabe Juan? Ele disse: meu Deus verdadeiramente é misericordioso. Meu Deus verdadeiramente não tolera, louvado seja Deus, desobediência. Meu Deus verdadeiramente trabalha em favor dos que Ele quer. E se eles querem o Ninivita, é para lá que eu vou. Então às vezes a pessoa pensa que é arrogância minha, não é. Porque quando você vem para a igreja, você tem que ter uma determinação. E se você conhece a palavra de Deus, que Deus não tolera a desobediência, ou você obedece ou você desce. E Deus diz a Jonas, eu te mandei para onde? Tinha outros profetas ali, mas ele queria Jonas. Talvez ele tenha dito, que a Bíblia não chega em dar detalhes. Por que ele mandou eu? Por que ele não mandou o profeta fulano de tal? Por que ele levantou? Porque ele deu a você a qualidade, o dom de professar para aquele povo. Agradeça a ele, porque você foi escolhido. Então a gente tem que entender por que eu estou na igreja. Porque fulano me insistiu muito para eu ir. Não é fulano não, é Deus que tem misericórdia da sua vida. Não, porque o irmão ficou me atazanando a cabeça, eu terminei indo. Não. É Ele que está te guardando e te protegendo e te guiando pela misericórdia. Então agradeça a Deus, porque Ele tem te livrado do laço do passarinheiro e de toda a peste perniciosa.
Então é momento de você fazer uma como eu digo sempre, avaliação. Quem sou eu para Deus? O que é que eu posso fazer para Deus? Porque Deus queria que aquele povo se humilhasse diante dele. A Bíblia fala que chegará um tempo que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que Ele é Deus. Todas as nações tinham medo dos assírios. Todas as nações tinham medo daquele povo de Nínive, porque eram povos cruéis. Mas o Deus que pôs Davi no arraial dos filisteus é o mesmo Deus que pôs Jonas dentro da cidade de Nínive, para que houvesse uma humilhação daquele povo, para que aquele povo entendesse que aquilo que Deus abre, como eu disse essa semana, ninguém fecha, e aquilo que Ele fecha, ninguém abre. Eu tenho a minha convicção aqui. Se eu vivesse igual alguns crentes que tem aqui, eu estava na rua bebendo cachaça, fumando maconha, cheirando cocaína, me prostituindo. Porque se a Covid te pegar, meu amigo, bye bye. Se morrer agora, em vão vigiou, sentinelinha. Se Deus não estava aguardando a tua casa. Por quê? Porque eu estou na igreja, com o corpo, isso é fato. Mas as minhas convicções estão completamente fora da igreja. Pastor, você não pode falar isso, eu não posso não, eu devo. Se eu vivesse igual alguns crentes, eu preferia ficar fora da igreja. Fazer logo o que me convém fazer. Porque não sou eu que falo não, Paulo, é a Bíblia. A Deus, ninguém. Ele foi para o fundo do porão do navio. Deus precisava ir lá? Não. Deus disse, eu vou dar ordem a um dos elementos que eu criei. E Ele deu ordem a quem? Me ajuda? Ao vento. O mar começou a ficar revolto. Ele pensou que estava se escondendo de Deus, mas de Deus ninguém se oculta. Aí ele vai e é jogado, lançado fora daquele mar. Quando ele começa a descer, quando vem o desespero, meu Deus, ai, ai, menina, é um tal de meu Deus para lá, meu Deus para cá, meu Deus me acuda, meu Deus me ajuda, meu Deus meu Deus! Foi o que ele fez. Os fundamentos do mar eu clamei ao Senhor. Porque tem gente que só procura a Deus na hora que o bicho pega, o cinto aperta. Você quer ver quem é Deus na sua vida? Vai no leprosário ali. Não? Vocês trabalham na área da enfermagem? Vai, né, Paulo? Vai lá para você ver as escamas das pessoas soltando, fedendo. Aí você olha assim, poxa, como Deus é bom comigo, como Deus é maravilhoso, eu poderia estar aqui. Quantas pessoas já morreram de Covid-19? Alguém tem aí a numeração, os números? Eu falo num país, não, no mundo todo. Já morreu mais de 400 mil? Só no Brasil, 482 mil. Ou 482 mil pessoas. Vocês moram aonde? No Brasil? E por que Deus te livrou? Quantas pessoas nós conhecemos, né? Com todo respeito à nossa irmã Neali, que eu tive o desprazer de ir lá ajudar ela, a ela levar o sobrinho e reconhecer o corpo da irmã dela de Covid-19. Quantas pessoas? Pastor, isso não chega em mim não. Em mim? Irmãozinho nosso aqui que está de Covid, viu? Diz que ele não está vindo para a igreja. Está em casa. Mas Deus está entrando com providência. Sabe como é que eu entendo o homem? Semana um colega meu da minha infância ligou para mim, mandou um áudio. Ofegante. Cal. Se puder, ore por mim aí que esse negócio me pegou, rapaz. Com medo. Mas Deus está no controle. Aí mandou um áudio, eu respondi aquele negócio comigo. 2 semanas depois,
estava melhor. Eu falei com ele, ele veio falar com 3 dias depois comigo. Eu estava lá com a latinha dele de cerveja. Acabou. Só que de uma coisa todos nós temos certeza: a morte, ela virá. Seja de Covid, de atropelo, de tiro, seja de facada, garrafada, seja de overdose, seja de infarto, de câncer, seja do que for, a morte um dia para todos nós ela virá. Agora faz uma pergunta carinhosa para o seu irmão: você está preparado? Eis a questão. O problema não é morrer, sabe, meu amigo, meu amadinho? O problema não é morrer, é para onde vai a nossa alma. Morrer é fato. Então Deus ainda tem, diga agora, diga assim com carinho: poxa, Deus ainda tem misericórdia de você, sabia? É por isso que você está aqui. 400 e poucas mil pessoas já morreram de Covid. Já tomou injeção? Já tomou? Eu não tomo não. Nem amarrado. E não critico quem toma. Nem amarrado eu tomo essas 2 vacinas. Me perdoe vocês que fazem parte da área da medicina. Não converse comigo não. Não tome nem vou tomar. Só se me derem um remédio para eu dormir, já deram a vacina em você. Mas tomem. Quem crê, tomem. Porque está matando. O problema não é a primeira morte. O problema é a segunda morte. Eis a questão. Então você está preparado para morrer? Está preparado para morrer? Então Jonas, entendendo que Deus tinha livrado ele da morte, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele reconhece a soberania de Deus, reconhece a misericórdia de Deus e reconhece como Deus tanto ama-o como ama os ninivitas. Sabe por quê, igreja? Olha para cá. Deus podia fazer com ele o que fez com Saul. Saul desobedeceu. Deus permitiu que Saul tirasse a própria vida. Porque as mãos de Deus já não estavam mais com Saul no arraial de guerra. Enquanto ele estava no arraial de guerra, Deus estava mandando o profeta, o mesmo profeta que profetizava na vida dele. Deus mandou ir para outro local. Vai, porque já tenho eu desgostado da atitude de Saul. Avisei ele 1, 2, 3, 4 vezes. Saul não me obedece. Vai na casa de Jessé o belemita e lá você vai ungir um rei no lugar de Saul. Sabe qual foi a maior humilhação? É que é igual o cara quando perde a mulher para outra mulher. Quando perde para um homem, melhor, né? Que da casa de Jessé, o mais insignificante, o menos expressivo, foi que Deus tirou da casa de Jessé para sentar no lugar de Saul, por causa da desobediência de Saul. E assim foi com Jonas. Só que Deus, Ele queria dar uma lição em Jonas e disse: você não quer, mas você vai. Nem que seja por uma boca de um peixe, mas tu vai. Porque no capítulo de número 1, versículo 17, diz assim, ó: deparou, pois o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E no versículo 10 do capítulo 2 vai dizer assim: falou, pois, o Senhor ao peixe. Olha, o homem fala até com peixe. Você quer enganar o homem? O homem fala com rato, com cobra, com peixe, com camaleão, com dinossauro, com escorpião, com vento, com fogo, com terremoto. O homem fala com o mar, fala com as nuvens, fala com o céu, fala com as estrelas. O homem fala com a lua. Diz que as estrelas ele conhece cada uma pelo seu nome. Aí no versículo 10 diz assim a palavra do Senhor: falou, pois, o Senhor ao peixe,
e ele vomitou Jonas aonde? 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 Em que local? Diga, quando o meu Deus quer, Ele faz. Mesmo que você não queira, nem que você tenha que vir de cadeira de rodas, cego, sem um braço, sem uma perna, sem ouvir, mas Ele te traz. E aí você vem pianinho, pianinho. Aí ó, esse queixo que andava assim, vai passar a andar assim. Aí tem pessoas que têm que ouvir testemunhos para entender que Deus, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele é o Deus de amanhã. Então é momento de, sabe, dizer, eu vou me humilhar, como os ninivitas. Nós vamos ler depois que eles se humilharam, toda a cidade, de gato a cachorro, a camelo, a bode, a cabra, a ovelha, a gado, ninguém comeu, ninguém bebeu. Até o rei pôs sobre ele um pano de saco e se humilhou a Deus. Com uma única palavra que Jonas foi pela segunda vez ordenado por Deus: daqui a 40 dias Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Então é momento de você se humilhar diante de Deus, enquanto Ele está tendo misericórdia da sua vida. Sabe quantas pessoas, eu estava falando sobre isso hoje de novo, Paulo. Quantas pessoas entre duas cidades Deus salvou? Uma: Sodoma e Gomorra. Uma pessoa entre duas cidades, como Ele salvou uma família em toda a terra no tempo de Noé. Porque Abraão ficou contendendo contra Deus, porque ele tinha lá Ló e seus parentes. Ele: Senhor, pelo amor de 50, o Senhor não livraria Sodoma e Gomorra? Livro sim, por que não? Se tem 50 justos lá, eu livro. Me mostra. Não tem. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 10, 5. Não tinha. Mas ele achou lá que mandou o anjo avisar a Ló, sua mulher e suas duas filhas. Pastor, não foram 4? Por que só se salvou um? Eu cantei nesse instante louvor, não foi? A mulher de Ló ficou olhando para trás, desejando as coisas que tinham conquistado com seu marido, olhando o meu gado, minha casa, meus bens. Quando ela olhou para trás, ficou. Não saiu mais do lugar. Virou uma estátua. As duas filhas de Ló até saíram da cidade, mas os piores seres humanos que tem na face da terra são descendências de uma das filhas de Ló. As duas filhas dele se perderam já fora do perigo, embriagaram seu pai e tiveram filhos do próprio pai. Caíram no mundo da maldição. E só ele, porque ele foi induzido àquilo, ele foi embriagado, ele não estava na sua consciência normal. Então onde é que você se encaixa aí? É momento de nós se humilharmos a Deus. Então, como nós fizemos na semana passada, convido os irmãos que estão lá fora, em nome de Jesus. Amém?